1. As tendências pedagógicas no Brasil são classificadas em dois grandes grupos, as liberais e as progressistas. 2. A pedagogia liberal sustenta que a escola deve preparar o indivíduo para papéis sociais conforme suas aptidões individuais. 3. A tendência tradicional foca na transmissão de conteúdos como verdades absolutas, centrada na autoridade do professor. 4. Na vertente tradicional, o aluno é visto como uma tábula rasa, ou papel em branco, receptor passivo de informações. 5. O Ratio Studiorum dos jesuítas é o marco inicial da pedagogia tradicional no Brasil, com caráter universalista e elitista. 6. A tendência renovada progressivista, Escola Nova, foca no aprender a aprender e na descoberta do conhecimento pelo aluno. 6. A tendência renovada progressivista, Escola Nova, foca no aprender a aprender e na descoberta do conhecimento pelo aluno. 7. John Dewey e Anísio Teixeira são os principais expoentes do movimento escolanovista no território brasileiro. 8. A tendência renovada não diretiva, inspirada em Carl Rogers, prioriza o autoconhecimento e o domínio emocional sobre o cognitivo. 9. A pedagogia tecnicista surgiu no regime militar com foco na eficiência, produtividade e formação de mão de obra para o mercado. 10. No tecnicismo, a organização racional dos meios é central, sendo o professor e o aluno apenas executores de processos planejados por especialistas. 11. As pedagogias progressistas partem de uma análise crítica das realidades sociais e das finalidades políticas da educação. 12. A tendência progressista libertadora, associada a Paulo Freire, foca na conscientização e na transformação das relações de opressão. 13. A tendência libertária defende a autogestão pedagógica e a vivência grupal como negação do autoritarismo estatal. 14. A tendência crítico-social dos conteúdos prega que o acesso ao saber sistematizado é um instrumento de luta para as classes populares. 15. A pedagogia histórico-crítica de Saviani compreende a educação a partir do materialismo histórico e das condições materiais de existência. 16. O behaviorismo de Skinner explica a aprendizagem como mudança de comportamento resultante de estímulos e reforços externos. 17. O cognitivismo de Piaget estuda como o ser humano constrói o conhecimento através da interação com o meio e estágios de desenvolvimento. 18. Jean Piaget define a aprendizagem como um processo de assimilação, acomodação e adaptação de estruturas mentais. 19. A aprendizagem significativa de David Ausubel ocorre quando um novo conteúdo se ancora em conhecimentos prévios, subsunsores. 20. Jerome Brunner destaca a importância da cultura e da construção cooperativa de significados no desenvolvimento da mente. 21. A teoria sócio-histórica de Vygotsky foca na origem social do pensamento e no papel mediador da linguagem. 22. A zona de desenvolvimento proximal, ZDP, é a distância entre o que o aluno faz sozinho e o que faz com a ajuda do mediador. 23. O humanismo de Rogers propõe um ensino centrado no aluno, onde o professor atua como facilitador da aprendizagem. 24. O construcionismo de Papert utiliza o computador como ferramenta para que o aluno externalize e reconstrua suas ideias. 25. O conectivismo, Siemens, Downes, é a teoria para a era digital, onde a aprendizagem consiste em conectar nós de informação em rede. 26. No conectivismo, a capacidade de saber onde encontrar o conhecimento é mais crítica do que o saber acumulado atualmente. 27. A pedagogia histórico-crítica foca na socialização do saber elaborado, histórico e coletivo da humanidade. 28. A didática de Gasparin propõe a prática social inicial como ponto de partida para identificar o que o aluno já sabe. 29. A problematização consiste em detectar quais questões da prática social precisam ser resolvidas com o conhecimento científico. 30. A instrumentalização é o momento da transmissão sistemática dos instrumentos teóricos e práticos mediada pelo professor. 31. A catarse é a síntese mental onde o aluno expressa a nova compreensão elaborada sobre a realidade e o conteúdo. 32.
A prática social final traduz o aprendizado em uma nova atitude prática e compromisso com a transformação social. 33. A aprendizagem colaborativa de Ausubel envolve a construção conjunta de modelos de conhecimento entre professores e alunos. 34. A teoria da aprendizagem social de Bandura enfatiza que aprendemos pela imitação e modelagem social. 35. Na perspectiva histórico-crítica, o conhecimento é um processo teórico-prático que visa reduzir desigualdades sociais. 36. Robert Gagné descreve o aprendizado por meio do processamento de informação em 8 fases internas e externas. 37. A pedagogia freiriana utiliza o diálogo como método para superar a educação bancária e alienante. 38. O conectivismo defende que a aprendizagem pode ocorrer fora do indivíduo, em bancos de dados e organizações. 39. Para Siemens, a auto-organização é vital para que o indivíduo se adapte às mudanças rápidas de padrões informacionais. 40. A visão histórico-crítica recusa o poder redentor, isolado da escola, mas foca na sua qualidade nas condições atuais. 41. A função social da escola é possibilitar o acesso universal ao saber sistematizado para evitar que ele seja propriedade de uma classe. 42. A escola atua como mediadora na prática social global, transformando a visão sincrética, caótica, do aluno em visão sintética. 43. O currículo escolar concretiza as funções da escola em um determinado momento histórico e social. 44. A socialização do saber elaborado é a premissa para a produção de novos saberes pela classe trabalhadora. 45. A escola não deve assumir responsabilidades que não lhe são próprias, mas focar no desenvolvimento humano global. 46. A consciência crítica só se consolida através do domínio dos conhecimentos científicos e culturais elaborados. 47. O papel da escola é preparar o sujeito para o exercício pleno da cidadania ativa e qualificação para o trabalho. 48. A escola democrática deve respeitar as diferenças e interesses locais sem perder a universalidade do saber. 49. A educação escolar deve obrigatoriamente vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais vigentes. 50. O ato educativo é a passagem da desigualdade para a igualdade no ponto de chegada do processo pedagógico. 51. As políticas educacionais brasileiras visam a universalização do acesso e a garantia do padrão de qualidade do ensino. 52. O Plano Nacional de Educação, PNE, estabelece metas decenais para articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. 53. O avanço das políticas atuais foca na alfabetização plena até o 2º ano do ensino fundamental. 54. A educação de jovens e adultos, EJE, é uma política de reparação para quem não teve acesso aos estudos na idade própria. 55. O regime de colaboração exige que União, Estados e municípios planejem políticas de forma integrada e equitativa. 56. Políticas recentes introduziram a educação digital como um direito e dever do Estado em todas as etapas. 57. A política de custo-aluno-qualidade, CAC, serve como referência para o financiamento e transferência de recursos federais. 58. O PNA, Política Nacional de Alfabetização, destaca o domínio da leitura e escrita como base para outros conhecimentos. 59. A transparência na gestão educacional tornou-se um requisito obrigatório nas políticas públicas a partir de 2024. 60. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas agora exige análise de impacto e oitiva da comunidade. 61. A Constituição Federal de 1988 define a educação como um direito social fundamental e dever do Estado e da família. 62. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo, permitindo acionamento judicial imediato. 63. O artigo 206 estabelece princípios como a igualdade de acesso, liberdade de aprender e pluralismo de ideias. 64. A União deve aplicar no mínimo 18% de sua receita de impostos em educação,
enquanto estados e municípios aplicam 25%. 65. O artigo 227 impõe prioridade absoluta aos direitos da criança, incluindo a educação e proteção contra a violência. 66. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais abrange todos os níveis, inclusive o superior. 67. O pluralismo de instituições garante a coexistência de escolas públicas e privadas sob a avaliação do poder público. 68. A autonomia didático-científica e administrativa das universidades é um princípio constitucional assegurado. 69. O ensino religioso é de matrícula facultativa nas escolas públicas de ensino fundamental. 70. O Estado tem o dever de garantir atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência na rede regular. 71. A LDB, Lei 9.394 de 1996, disciplina a educação escolar desenvolvida em instituições próprias. 72. A educação básica obrigatória compreende a faixa dos 4 aos 17 anos, pré-escola, fundamental e médio. 73. Foi inserida a garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. 74. A alfabetização plena e a formação de leitores são agora objetivos precípios da educação básica. 75. Lei 15.276 de 2025. Garante obrigatoriamente o acesso à água potável e infraestrutura sanitária em todas as escolas. 76. Lei 15.231 de 2025. Obriga estabelecimentos a notificarem o Conselho Tutelar sobre casos de automutilação e suicídio. 77. O percentual de faltas para notificação ao Conselho Tutelar foi reduzido para 30% do limite permitido. 78. A carga horária mínima anual do ensino fundamental é de 800 horas distribuídas em 200 dias. 79. No novo ensino médio, a carga horária mínima anual é de 1.000 horas, com ampliação progressiva para 1.400 horas. 80. A formação geral básica, FGB, do ensino médio deve ter carga horária total de 2.400 horas. 81. Itinerários formativos no ensino médio devem ter no mínimo 600 horas e focar em aprofundamento ou técnica. 82. Lei 14.986 de 2024, torna obrigatória a inclusão das experiências femininas nas artes, ciências e história no currículo. 83. Foi instituída a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história nas escolas brasileiras. 84. O ensino da língua inglesa é obrigatório a partir do 6º ano do ensino fundamental. 85. A oferta de espanhol no ensino médio é preferencial e depende da disponibilidade dos sistemas de ensino. 86. A exibição de filmes nacionais é obrigatória por no mínimo 2 horas mensais como atividade complementar. 87. Conteúdos sobre o ECA e direitos da criança devem ser incluídos obrigatoriamente no currículo do fundamental. 88. Professores podem usar assentos vagos no transporte escolar municipal ou estadual em trechos autorizados. 89. O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório em todo o currículo básico. 90. A educação física é componente obrigatório, mas sua prática é facultativa para quem trabalha mais de 6 horas ou tem prole. 91. A educação digital deve focar no letramento, computação, programação e robótica. 92. É assegurado o regime escolar especial para estudantes em tratamento de saúde e mães lactantes. 93. A educação básica para populações rurais deve adaptar o calendário aos ciclos agrícolas e condições locais. 94. O ensino de arte deve contemplar obrigatoriamente artes visuais, dança, música e teatro. 95. O custo aluno-qualidade, CAC, serve como parâmetro para garantir o padrão mínimo de qualidade do ensino. 96. Estados devem manter pelo menos uma escola de ensino médio no turno noturno se houver demanda comprovada. 97.
O incentivo Pé de Meia é uma poupança destinada a garantir a permanência de alunos de baixa renda no ensino médio. 98. Instituições federais devem reservar 50% das vagas para alunos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. 99. A formação de professores para a educação básica deve ter por referência a BNCC. 100. Dirigentes políticos não podem gerir escolas comunitárias ou filantrópicas que recebam recursos públicos. 101. A avaliação na educação infantil é feita para acompanhamento e registro, sem objetivo de promoção. 102. A verificação do rendimento escolar deve priorizar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 103. O controle de frequência exige no mínimo 75% de presença para aprovação na educação básica. 104. É obrigatória a publicação eletrônica do número de vagas disponíveis e listas de espera por escola. 105. Dados do censo escolar e avaliações devem ser compartilhados de forma anonimizada. 106. Escolas comunitárias e filantrópicas devem divulgar em meio eletrônico os recursos financeiros públicos recebidos. 107. O calendário escolar inclui o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. 108. A União deve apoiar técnica e financeiramente o provimento da educação bilíngue de surdos. 109. Alunos com altas habilidades devem ser cadastrados nacionalmente para fomento de políticas específicas. 110. A gestão democrática das instituições superiores exige que docentes ocupem 70% dos assentos em órgãos colegiados. 111. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, define as aprendizagens essenciais obrigatórias para todos os alunos. 112. A BNCC é estruturada em 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas do infantil ao médio. 113. No ensino fundamental, os conhecimentos são organizados em 5 áreas, como linguagens e matemática. 114. As diretrizes curriculares nacionais, DCNs, orientam o planejamento curricular e a organização pedagógica dos sistemas. 115. A interdisciplinaridade é uma exigência da BNCC para evitar a fragmentação do conhecimento em sala de aula. 116. A competência pensamento científico, crítico e criativo requer que alunos investiguem causas e testem hipóteses. 117. O desenvolvimento do repertório cultural visa a fruição e valorização de manifestações artísticas locais e mundiais. 118. A competência cultura digital envolve o uso ético e crítico das TICS para resolver problemas. 119. Argumentação baseada em fatos e dados é uma competência essencial para defender pontos de vista éticos. 120. A competência autoconhecimento e autocuidado foca na saúde física e emocional do estudante. 121. Empatia e cooperação visam o respeito aos direitos humanos e acolhimento à diversidade. 122. A transição entre etapas deve basear-se no que o aluno já sabe, garantindo continuidade educativa. 123. A BNCC no ensino médio estabelece direitos de aprendizagem articulados à formação geral básica. 124. Os currículos devem ter uma base comum complementada por uma parte diversificada regional e local. 125. A alfabetização matemática envolve aprender a raciocinar, representar e resolver problemas em contextos reais. 126. A área de linguagens engloba português, inglês, arte e educação física. 127. O ensino de arte deve promover o senso estético e o respeito ao patrimônio da humanidade. 128. O letramento científico em ciências da natureza capacita para interpretar e transformar o mundo tecnológico. 129. O raciocínio espaço-temporal é o foco das ciências humanas, geografia e história. 130. A avaliação na BNCC deve ser formativa e orientar o replanejamento da ação pedagógica. 131. A alfabetização em língua portuguesa centra-se no funcionamento do sistema alfabético e estratégias de leitura.
132. O letramento histórico busca a valorização da própria história articulada à história nacional. 133. A educação física deve garantir o acesso às práticas corporais como um direito do cidadão. 134. O uso de gêneros digitais, vlogs, memes, podcasts, é incentivado no ensino de linguagens. 135. Os projetos político-pedagógicos, PPPs, devem ser construídos coletivamente em diálogo com a BNCC. 136. A educação inclusiva adota o modelo social da deficiência, focando na eliminação de barreiras. 137. O atendimento educacional especializado, AEE, é complementar à deficiência e suplementar as altas habilidades. 138. O AEE deve ser ofertado preferencialmente na rede regular de ensino em classes comuns. 139. A educação bilíngue de surdos é uma modalidade onde Libras é L1 e português escrito é L2. 140. A oferta da educação bilíngue para surdos deve ter início aos 0 anos e estender-se ao longo da vida. 141. O capacitismo deve ser enfrentado ativamente através de planos institucionais de conscientização. 142. Salas de recursos multifuncionais, SRM, são os espaços prioritários para a realização do AEE. 143. Professores do AEE devem ter formação específica e materiais acessíveis providos pelo Estado. 144. Instituições privadas não podem cobrar taxas adicionais para matricular alunos com deficiência. 145. O Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades visa fomentar o potencial desse alunado. 146. A atenção precoce é uma política para crianças de 0 a 3 anos apoiadas pela educação especial. 147. A acessibilidade arquitetônica e de transportes é obrigatória para garantir a permanência escolar. 148. O fator de ponderação no Fundeb para educação especial foi ampliado para fortalecer o financiamento. 149. As famílias dos estudantes públicos da educação especial têm prioridade no atendimento em políticas públicas. 150. A educação inclusiva deve garantir a participação e aprendizagem nos níveis mais elevados de ensino. 151. O ECA, Lei 8.069 de 1990, garante à criança o direito de ser respeitada por seus educadores. 152. Alunos e pais têm o direito de contestar critérios avaliativos e recorrer a instâncias escolares superiores. 153. É dever dos pais matricular os filhos na educação básica a partir dos 4 anos. 154. A escola tem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus-tratos ou reiteração de faltas. 155. Pais ou responsáveis têm o direito de ter ciência do processo pedagógico e participar das propostas da escola. 156. O Estado deve garantir vaga em escola pública próxima à residência da criança. 157. É garantida a vaga na mesma escola para irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino. 158. O ECA estabelece o princípio da proteção integral e prioridade absoluta para crianças e adolescentes. 159. Programas de prevenção ao uso de drogas devem ser implementados de forma educativa pelas escolas. 160. O descumprimento do dever estatal de oferecer o ensino obrigatório importa em crime de responsabilidade. 161. A educação deve focar no pleno desenvolvimento da pessoa e preparo para a cidadania. 162. É garantido o acesso aos níveis mais elevados de pesquisa e criação artística conforme a capacidade de cada um. 163. O poder público deve estimular propostas inovadoras quanto ao calendário e seriação escolar. 164. O atendimento educacional deve considerar o contexto social em que o aluno está inserido. 165. O direito à cultura, esporte e lazer é parte integrante do desenvolvimento infanto-juvenil no ECA. 166.
A organização de grêmios estudantis é um direito assegurado aos alunos pelo Estatuto. 167. A reiteração de faltas injustificadas deve ser comunicada se ultrapassar o limite de 30% permitido. 168. O ECA prevê medidas protetivas imediatas em casos de violação de direitos no ambiente escolar. 169. Escolas devem promover a cultura de paz e estratégias de prevenção ao bullying. 170. O Estado deve fornecer material didático, transporte e alimentação como programas suplementares. 171. A gestão democrática do ensino público baseia-se na participação das comunidades escolar e local. 172. Os conselhos escolares são órgãos deliberativos que incluem diretor, pais, alunos e servidores. 173. O Fórum dos Conselhos Escolares visa fortalecer a democracia e a qualidade social da educação. 174. A transparência na gestão exige a disponibilização eletrônica de pautas e atas de reuniões. 175. Unidades escolares gozam de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira progressivas. 176. A participação ativa dos pais em reuniões é essencial para a definição de políticas educacionais locais. 177. A autonomia universitária abrange as dimensões didático-científica e de gestão financeira. 178. A gestão deve garantir ambiente escolar seguro e enfrentamento ao uso de substâncias psicoativas. 179. A formação continuada de profissionais da educação deve incluir a identificação de maus tratos. 180. A transparência pública deve permitir o controle social sobre os resultados de avaliações de qualidade. 181. As TICs possibilitam a auto-organização do aprendizado e acesso rápido a informações globais. 182. A tecnologia na escola deve fortalecer o papel de mediador do professor e o protagonismo do aluno. 183. O letramento digital é uma competência fundamental para agir de forma ética no ciberespaço. 184. O conectivismo vê as TICs como indispensáveis para conectar fontes de informação em rede. 185. O uso de softwares de geometria dinâmica e simuladores potencializa a aprendizagem científica. 186. TICs permitem a exploração de multiletramentos, unindo texto, imagem, áudio e vídeo. 187. O ensino de robótica e programação foi integrado como componente curricular obrigatório. 188. Ferramentas digitais auxiliam na visualização e validação de construtos mentais complexos. 189. Ambientes virtuais colaborativos, blogs, wikis, permitem o compartilhamento de modelos de saber. 190. O acesso à internet de alta velocidade para uso pedagógico é um dever assegurado pelo Estado. 191. O DCGO contextualiza a BNCC à realidade histórica, cultural e econômica do território goiano. 192. A goianidade é a identidade cultural do povo goiano formada na relação com o bioma cerrado. 193. O DCGO foi elaborado em regime de colaboração plena entre SEDUC Goiás e Undime Goiás. 194. O documento é um documento vivo, recriado no cotidiano das instituições goianas. 195. Goiás ampliou o ensino de língua inglesa para os anos iniciais do fundamental em diversos municípios. 196. A preservação da biodiversidade do cerrado e bacias hidrográficas locais são temas centrais nas ciências. 197. O DCGO valoriza a diversidade linguística regional, como os causos da cultura goiana. 198. Projetos investigativos integradores, como o uso sustentável da água, são propostos para unir saberes. 199. A educação em áreas quilombolas e indígenas de Goiás visa valorizar histórias silenciadas. 200.
Redes de ensino em Goiás devem publicar listas de espera por vagas de forma eletrônica.